está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Bom, aproveitando aí o hype do lançamento do Esquadrão Suicida do James Gunn, vamos fazer um programa aqui para não falar do Esquadrão Suicida do James Gunn, falar das versões prévias, né? Já que ninguém aqui ainda ninguém assistiu o filme. Alguém assistiu? Eu vou perguntar. Então ninguém assistiu. Então, para falar do Esquadrão Suicida, eu trouxe aqui dois amigões, o Dan Oliver, escritor e professor. E aí, Dan, beleza? Beleza, Jocelyn, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E também o nosso doutor Canalha, já conhecido aí de muita gente que acompanha o canal da Confraria dos Canalhas, Cláudio Paixão. Tudo jóia, Cláudio? Tudo jóia, João, beleza? Todas as 17 pessoas que curtiram meus vídeos ao longo dessa história. Se tiver um conceito é o youtuber, eu sou o des-youtuber, mas tudo bem. Tá ótimo. Isso vai ficar na memória lá, se a gente não for expulso e o canal todo apagado, alguém vai ver ainda no futuro. Pois é. Então bora falar de Esquadrão Suicida. Daniel, você que tem a manha das origens do Esquadrão, conta um pouquinho pra gente. Não, legal, então, pouca gente sabe que ela teve uma primeira versão do Esquadrão, né, que é de 59, foi criado pelo Robert Kanigher e pelo Ross Andru, e era em 59 o que a gente tinha? Guerra Fria, né, aquela pegada muito assim, o inimigo externo. Então foi um grupo formado por 4 especialistas, né, era uma médica, um astrônomo, um físico e um militar, que era o Coronel Rick Flag, e eles aí tinham várias aventuras, apesar que durou pouco tempo, né? Foram criados, estrearam na revista The Brave and Bold em 59, tiveram algumas histórias e depois entraram no hiato muito grande, só vieram aparecer assim anos depois. Tinha uma história, um plot, aí eu estou entrando na conversa, mas tinha uns plots engraçados com dinossauro. É nessa fase que tinha essas coisas, assim, que eram umas histórias mais, vamos dizer, fantasiosas nesse aspecto? Isso, e é interessante que era tudo assim, tinha esse escapismo meio louco dessa fase, né, dessa fase de ouro, e lembra muito aquele grupo, cara, da DC também, que eram os Desafiadores do Desconhecido, mas o interessante é que os Desafiadores são 2 anos antes, né, do que essa versão do Esquadrão Suicida, mas tinha uma pegada, essa mesma pegada, que você via também nas séries de televisão da época, né, luta contra robôs, dinossauros, seres de outros planetas, essa questão assim bem ficção científica, cada um ali um especialista, é bem um retrato dessa época, né? Bem interessante mesmo. E aparece nessa revista The Brave and Bold, vários personagens da DC fizeram estreia nessa revista, mas essa revista ela ficou muito famosa pelas parcerias que o Batman tinha com outros personagens, e o Esquadrão Suicida, essa primeira versão, ela aparece em mais alguns números e depois, assim, a gente não tem mais, né, essa versão, só em 87, mas aí já é uma outra história que ela vai ter uma repaginada. O Brave and Bold era uma revista de encontros, né? Que no Brasil chamava, já foi traduzido como o Bravo e o Audaz, e era tipo, o Super-Homem encontra o Lanterna Verde, o que aconteceria se o Batman encontrasse o Aquaman. A ideia era essa. A revista, vira e mexe, ela retorna aí, mas acho que o título Brave and Bold ficou mais famoso mesmo com o desenho Batman, The Brave and Bold, que fazia um pouco dessa ideia no desenho animado, né? Só que era o Batman encontrando com outros personagens. O Daniel falou dessa época da ficção científica, né? E a gente vê talvez um pouco depois isso naquelas séries, né? Do Irving Allen, que tinha aquela, inclusive no Viagem ao Fundo do Mar, tinha aquela frase famosa, né? Lee, você sabe que monstros não existem. Aí todo episódio tinha um monstro, né? E eles não aprendiam. No outro episódio tinha a mesma frase de novo. Então é uma coisa que se estende durante um tempinho.
mas que fica bem característico da época, né? Tiveram outros seriados também nessa época. Eu lembro de um que era a Legião Fantasma, desculpa, que ela é de 51 também, e que é bem nesse formato, sabe? Então a gente vê que é realmente um retrato da época, o que torna bem interessante como um objeto histórico, né? Eu só tenho dúvida se as aventuras deles não eram Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, eu acho que eram posteriores, né? Já no pós-guerra, mas Já é pós-guerra? se eu não me engano. Tem Não, que pesquisar, beleza. eu acho que deve ser fácil para achar algum. Bom, não deve ser tão fácil achar scan dessa época, mas Ah, dá não, para você conferir. acha. Você acha. Uhum. Você acha. Na Bahia Caribenha tem de tudo, cara. Legal, aí tem que conferir, porque, de fato, essa não Opa, foi a versão que caiu nas graças do público, né? E o que a gente tem de referência do Esquadrão é principalmente o trabalho já do John Ostrander nos anos 80. Então, fica mais a título de curiosidade. Inclusive, o nome Esquadrão Suicida, ele surge primeiro na literatura pulp, né? Que era aquela literatura... Tinham vários gêneros, eram feitas naquelas revistinhas, tinha uma abordagem mais popular, e surge em 1939. São 20 histórias publicadas entre 39 e 43, e é onde a gente tem o primeiro registro do nome Esquadrão Suicida, que também eram... A chamada da revista era os mais corajosos, os mais fortes e os mais durões, né? E também nessa mesma pegada assim de contra a máfia, contra espiões estrangeiros. Ah, e uma outra curiosidade também, se vocês me permitem, essa primeira versão ela é criada pelo Robert Kanigher, né? Que veio a fazer aquela história do Flash da Era de Prata, primeira aparição do Barry Allen, considerada aí a história que abre a Era de Prata, né? E pelo ilustrador o Ross Andru, que veio ser um dos co-criadores do Justiceiro, né? Um personagem bem famoso aí da Marvel. Ah, que legal, esse detalhe eu não sabia. E quando você fala disso, dessa época dos pulps, né, a gente pode pensar que como que me parece pelo que você falou, como eu não sabia dessa informação, esses personagens das revistas pulp não tinham nada a ver com o Esquadrão Suicida que aparece depois, né? Não, nessa versão de 59, não. Não, né? Pode É ser influência, influência, né? Do é leitor, legal isso de né? aproveitar dessa reciclagem de nomes e de ideias, né? Que é bem dos pulps mesmo, né? Muita coisa dos personagens clássicos da DC vão surgir desses pulps, né? Exatamente. É genial a homenagem, né? É, é muito legal isso, muito legal. Eu acho esse processo muito engraçado e muito interessante. Até o João tinha falado dessa dúvida dele, né? Se era a Segunda Guerra ou não era, mas quando a gente fala lá, você estava falando até nos bastidores antes da gente começar a conversar, desse segundo advento do Esquadrão no Legends, e que aí é que aparece a ideia do Rick Flag Sr., né? A gente está indo para frente, mas para voltar atrás, é que essas histórias do Rick Flag Sr. é que apareciam na Segunda Guerra. Então faz todo sentido esse raciocínio seu de que isso fosse posterior, porque senão não faria sentido na recontagem da história contextualizar esse momento anterior durante a guerra, né? Disso está certíssimo, porque aí o John Ostrander, quando ele vai reinventar o Esquadrão, ele aproveita essa formação de 1959 e é como se o personagem de 59, então, ele fosse o pai do Rick Flag da versão da década de 80, só que deslocado para a Segunda Guerra Mundial. E ele cria um passado interessante porque ele inventa dois grupos que agiam nos bastidores da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, que é a Força Tarefa X e um grupo chamado Argente, né, que viria a dar origem à CIA. E existe uma disputa de poder entre esses dois grupos. É um retcon bem interessante para dar mais um background mesmo, para dar um conteúdo maior, né? Interessante. O nome Força Tarefa X existe desde lá dos anos 50 ou ele surge depois no retcon? é da série Não, de 50. Da série de na série 50. 50, é Uhum. isso. Da série de 50. Já tinha Legal, referência legal. ao nome. E na versão Na realidade, o do nome é Força Tarefa X, né? O Esquadrão Suicida é apelido, né? o Suicide nome Squad. o nome do projeto é Força Tarefa X, mas como é Uhum. secreto, eles usam o sobrenome. Eles também são conhecidos como O AK nickname, Suicide né? Squad. AK, é.
É tanto que depois a DC, AKA. ela pegou o nome, né, e colocou vários grupos debaixo desse guarda-chuva de Força Tarefa X, né? Você tinha o Checkmate, a Iniciativa Pacificador, o próprio Esquadrão Suicida, todos eles respondiam ao projeto Força Tarefa X, né? Mas no Checkmate, eu acho que ele era a parte, não? Era tudo Força Tarefa X. Eu confundi, É, faz muitos anos que eu não li. Tem quantos foi, anos? Tem 30 anos já que a tem, gente leu isso? foi desmembrado depois daquela saga Conspiração Janus, Ah, que tá. aí tem aquela treta toda e eles dividem os departamentos e cada um vai responder pelo seu. Não, beleza. Então, antes de falar da conspiração Janus, era melhor a gente já emendar com o Joe Ostrander, a fase que realmente moldou o que a gente conhece do Esquadrão Esquadrão. Suicida, né? Na verdade, eu não sou especialista, né, nessa fase, né? E agora o que eu acho interessante é isso, né? Que a origem remonta àquela história não tem uma história do Ronald Reagan proibindo os heróis de aparecerem, né? E aí a opinião, porque a opinião pública se volta contra eles por conta de uma conspiração urdida pelo Darkseid. Não tem uma coisa assim ou isso é posterior? Isso, sai na Lendas, né? Que é a história lá Aham, do John Ostrander, desenhada pelo John aham, Byrne, que é. do finalzinho dos anos 80. Uhum. E lá que o Esquadrão Suicida faz a primeira aparição no pós-crise. Pois é, impedidos de usar os heróis, a gente vai usar os bandidos. E foi uma sacada genial do John Ostrander, baseado naqueles filmes, Os Doze Condenados, que é um clássico, né? A gente vê uma inspiração muito grande ali, né? São criminosos que vão para uma missão e podem retornar ou não. Retornando tem uma redução da pena. E é interessante também que o John Ostrander, ele entra na indústria de quadrinhos já bem mais assim, com uma idade avançada. Não sei se vocês sabiam, Não. ele era ator e dramaturgo, ele era envolvido com teatro. Ele não tinha assim uma relação com quadrinhos até os anos 80. E ele vai para os quadrinhos junto com a esposa, né, que é aquela Kim Yale, é a esposa dele, e eles desenvolvem então esse conceito de Esquadrão Suicida aproveitando o gancho de lendas, que é o que o Cláudio Paixão estava colocando aí durante essa saga do John Byrne. Ele, né, nessa virada, né, cria-se o Esquadrão Suicida dentro desse conceito, bem baseado mesmo em Missão Impossível, Os Doze Condenados. Cara, e esse passado de dramaturgia do Ostrander deve ter sido legal, porque quando a gente assiste Os Doze Condenados, né, recentemente eu estava revendo, não revi o filme inteiro, mas a gente vê que a história em si, ela tem uns buracos, assim, umas coisas meio que são erros de estratégia que ninguém faria numa ação daquelas. Por exemplo, a ideia dos condenados serem usados é muito bacana, mas os condenados que são escolhidos, né, o personagem do Telly Savalas é completamente imprevisível. Tudo bem, é ótimo ter um personagem imprevisível, mas você não entrega para o personagem imprevisível daqueles uma missão da seriedade das que ele recebeu, né? É aquela história, o famoso meme do Capitão Nascimento, né? Eu não sei qual a vontade que você tem de fazer merda, né? Então, é interessante que no Esquadrão Suicida isso é utilizado de uma outra forma, com muito mais inteligência até que no filme. O filme ele começa, quer dizer, a gente vai falar disso, imagino, depois, mas o filme começa muito bem e tem umas horas que ele dá umas patinadas que, quando você começa a assistir, você fala assim, Jesus, quem que escreveu isso aqui? Né? Eu não sei se vocês acham, mas eu tenho essa impressão agora, revendo as partes que eu vi agora para a gente se preparar para a conversa de hoje. Eu até reassisti o filme, mas é meio anacrônico também falar um pouco dessa forma, a crítica ao roteiro, que os roteiros daquela época lá são bem assim, né? Também São. cheio de, principalmente filme de ação, que era só encadear a sequência da história e botar uma ou duas sequências de ação no meio para segurar até o clímax, que era a ação de verdade era geralmente no clímax, né? Se você Não for tem razão. ver Westworld, que é mais ou menos na mesma época, tem os mesmos Uhum. problemas. Naquela época era difícil um filme assim, com roteiro certinho para filme de ação, né? Até porque eles não estavam muito. Se quisesse filme de roteiro bom mesmo, você ia ter que ir atrás de um Billy Wilder da vida É para ver um verdade. filme, um roteiro redondinho, né? Que era outro tempo. Hoje em dia não cola mais. Se você olhar com o olhar de hoje, realmente o roteiro é extremamente cheio de buraco. Às vezes a Oi. gente tem uma boa ideia e, né, e acaba marcando
né, para além dessa questão mais técnica do filme. Eu digo assim, porque com o tempo, né, Os Doze Condenados, eu acho que marca mais pelo conceito dos criminosos e tal, do que pelos detalhes do filme, sabe? São essas obras que a gente acaba esquecendo dos defeitos e com o tempo só fica com aquela lembrança do que é mais o diferencial, né? Mas, Talvez por isso tenha marcado tanto o John Ostrander, né? então, mas eu acho assim, o filme tem um quê de pastelão muito grande também, não é só um filme de aventura. O pastelão dele é bem forte, assim. O Cláudio, até antes da gente fazer, a gente estava comentando a cena da banda, né? Que o Uhum. cara começa a tocar, aquilo é comédia. Aquela sequência inteira, se você pegar ela isolado, você fala que é um filme de comédia, né? Tanto é que o Donald Sutherland acaba, é por ali que eles escolhem ele depois para protagonizar o MASH, né? Que para mim uma das melhores comédias de guerra que tem, meio que deu origem a uma série maravilhosa, que o Alan Alda vai fazer o papel do Donald Sutherland, né? Que Nessa série. é do Spielberg, não é do... Não é do Alan Alda, não, cara, eu não lembro mais quem foi o diretor. O filme não, é bem anterior ao Spielberg. Sim, é uma comédia na Segunda Guerra, né? É Na uma Guerra da comédia, ele Coreia, né? passa-se na Guerra da Coreia. São vários soldados, né, mas todos eles médicos e enfermeiras, que são convocados e mandados para a guerra na Coreia, e eles ficam. É basicamente, você não vê ação de guerra, né? É basicamente chegando pessoas espedaçadas e eles operando e criticando o governo, especialmente o MacArthur, né? Ó, É muito Então, legal. Esse filme é espetacular. Esse dá um programa, um podcast, é muito o legal, mas Mesh. não é sobre quadrinhos, o Mesh. Cara, sabe qual foi a primeira vez que eu vi esse filme? Curiosamente, é mais ou menos a mesma época que saiu, que o Esquadrão Suicida saiu em Super Amigos na Abril, que foi na eleição de 89. Uhum, Eu morava no interior e o sinal de TV pegava o do Rio, né? No caso uhum. da Globo. E aí, para não passar na parte da manhã, eram os candidatos estaduais. Então a Globo emitia um relojão preto lá com uma contagem regressiva até acabar. E isso era Eu 9 me horas da lembro manhã. disso, cara. Eu estava passando férias numa casa que era exatamente isso. Então. E chegou uma hora que ficou tão insuportável, acho que até para eles começaram a passar filme. E um dia passou os 12 Condenados, cara, e repetia, passava a semana inteira os 12 Condenados. Então eu comecei a ver os 12 Condenados já na cena da invasão. Falei, nossa, que legal isso. Aí no outro dia eu vi que passou de novo, eu comecei a ver do começo e assisti tudo, assim. Graças a um programa eleitoral que não passava, eu assisti os 12 Condenados. Vocês estão falando dos 12 Condenados, né? Mas é interessante que, quando vocês mencionaram, né, tem a história do Missão Impossível, né? O Missão Impossível ele tem uma complexidade, né, muito interessante na trama, que eu acho que tem a coisa dos 12 Condenados servirem de inspiração para essa turma de pessoas desajustadas fazendo a missão, mas no Missão Impossível tem essa trama de espionagem mais densa, né? A proposta de criação era meio que vamos fazer um James Bond, né, um 007 para a TV, né? E isso acaba se fundindo, né, amalgamando e dando esse tempero que acabou originando essa parte tão interessante, tão criativa do isso. Esquadrão Suicida. E legal que, como o John Ostrander veio do teatro, ele também devia ser muito ligado em cinema, né, cara? Então, Uhum. sempre ali pegando uma referência. E muito ligado em política também. Essa fase dele no Esquadrão Suicida tem muita questão política, né? Passa por Oriente Médio, a questão das drogas, a chamada guerra às drogas na Colômbia, Sim. desarmamento nuclear, tem muita questão da União Soviética também, né? Não, estava muito presente nessa época, né? Muito. Mas, Ele que fala do Iraque, né? Tem aquele grupo Jihad, que tem um personagem interessante, o Rustam. O Esquadrão Suicida entra em confronto, e aí toda essa temática do Oriente Médio bem antes acho que até da guerra do Iraque, né? Então já Hum. antevendo aí algumas coisas também. Sim. E dessa estrutura da missão, dos dois, né? Tanto dos dois condenados quanto de Missão Impossível, tem essa característica de ser amoral, né? A série, o legal dessa fase é justamente isso, de pegar essa dimensão fora do desenho moral para a trama e para os personagens, né? Que isso cria. Depois a gente vai falar mais ao final
pelo menos eu acho que a gente pode falar disso, dessa possibilidade, dessas portas que abrem para a gente estabelecer um outro tipo de empatia com os personagens, porque teoricamente seriam bandidos, seriam, né, personagens desagradáveis e aí não, é um outro desenho, né, uma outra forma, né, que a gente estabelece uma empatia por essas pessoas que seriam teoricamente repulsivas, né? E que poderiam voltar vivas ou não, né? E é interessante que é no Esquadrão Suicida que a gente observa que personagens que eram bem rasos, né, como o Pistoleiro, que é um personagem, um inimigo do Batman, criado em 1950, que era quase que um mandrake, né? Ele usava um fraque, uma cartola e era Exato. um exímio pistoleiro, mas era um personagem muito raso. E no Esquadrão Suicida, inclusive, ele ganha uma minissérie, né? Ele se torna um personagem com tantas camadas que é impossível você não se importar com ele. O Capitão Pois é. Boomerang também, que era uma piada nas histórias do Flash, né? Ele ganha um ar canalha, de cafajeste mesmo, e, bom, tem um desenvolvimento, assim, que a gente nunca observou antes, né? No aproveitamento do personagem. Exato. Vale lembrar para a moçadinha aí mais nova aí que começou a ler Esquadrão Suicida há pouco tempo, a Arlequina não tinha nem sido criada ainda, né? Não tinha sido criada porque ela só vem ser criada no desenho animado do Batman, né? Sim, a série animada. Apesar que tinha uma dupla, que era o Pierrot e a Columbina. Não sei se vocês se lembram, que era um casal meio desajustado. No meio das missões eles paravam para ter relações. Era uma coisa bem assim louca que acontecia também no meio das missões. Vocês se lembram, não, né? Não, eu não me lembro. Fale mais sobre isso. Eu lembro sim, lembro Você lembra? deles. Lembro. Mas tinha um personagem que era o meu predileto do Esquadrão Suicida, assim, que depois que foi criado, para mim é um dos personagens mais B10 de toda a DC, que é a Amanda Waller, né? Ela é muito massa, cara. E na concepção dela original, né, aquela mulher obesa, baixa, como você falou, né, essa coisa casca-grossa dela de peitar isso era muito legal. Eu vejo um paralelo tão grande entre ela e a Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado durante o governo do George Bush, na Sim, guerra lá ao Iraque e tal, negra também, ocupando uma posição de poder, né, na questão armamentista lá, da intervenção bélica lá. sim, E é cara. incrível como é que a vida imita a arte às vezes, né? Cara, e é interessante que ela tinha essa coisa também de não estar no padrão estético da mulher bonita, né? Então não era uma mulher que se encaixava naquele padrão das mulheres bonitas. Não, ela era uma pessoa que se olhava para ela e falava assim, poxa, essa figura eu não vou brincar com ela não, cara. Ela é não dava. Você chegar numa mesa para negociar com a Condoleza, Nossa, você tá brincando. não rolava não. Assim, tipo, essa figura, se eu fizer bobagem aqui, eu acho isso muito legal. E a Amanda também, né? A Amanda muito forte também, né? Tem aquela passagem que ela chega até a acuar o Batman Sim, vai lá para... aquela imagem clássica, né, dela com o dedo cara, no peito linda dele, aquela assim. imagem. É aquela capa de revista, né? A primeira vez que eu vi, falei, que é isso? Que é essa mulher peitando o Batman aí, cara? Cara, muito bom. E ela era uma mulher E o mais melhor velha de na história, né? Beirando uns ela 50 é e mais tantos, velha. 60 anos, alguma coisa assim, que eu acho que isso é legal Ah, também, que é uma pessoa baixa, obesa, negra, né? Mais velha, que vai contra tudo que a gente está acostumado a ver com as mulheres de quadrinhos, que geralmente são hipersexualizadas e são todas para atender o olhar, independente da origem, né? O olhar do homem tipo padrão, ou do nerd tradicional, aquele da Tem uma mão história cabeluda. dela, tem uma história que o John Ostrander desenvolve ela um pouco mais. Ela parece que a filha dela, numa história, sofrendo violência doméstica, e ela vai lá conversar com o genro, e o cara, assim, morrendo de medo dela, sabe? E traz essa questão também, mostrando, assim, um lado mais caseiro dela, mais, né? Desenvolvendo mais a personagem. É um personagem muito forte, com todas essas características que você disse, Cláudio, mas que depois viriam a serem modificadas nos 952, né? Sim, ela vira meio que Halle Berry, não é isso? O tipo dela, assim. Exatamente. Ela fica bem sedutora, assim. Bem sexualizada. Que é uma pena, né? Porque é uma pena, porque não, ela cria uma outra identidade, não descaracteriza, mas assim, a gente perde uma grande oportunidade que, de alguma forma, parece que
a Viola Davis recupera um pouco, né? Agora, Exatamente, mas só que tem uma questão. Se você vê a versão dela no Lanterna Verde, da Angela Bassett, e em Smallville, já está mais a ver com essa do sim, Novo é 52, que era essa tentativa, né? era Pam De, Grier o nome da moça? não lembro. É, cara, mas aí sim, realmente. Era mais E, mas, próximo. e com a Viola Davis, ela volta a ser a Amanda Waller de País. verdade, né? Aquela que bota o dedo na cara do Batman, o Batman vai embora, Ah, cara. Só ela poxa, consegue. e É, a isso é gente vai muito falar legal, sobre cara. o primeiro filme, mas ela foi uma dos destaques, né? Se alguma coisa se aproveitou ali, foi a Viola Davis, né? Que é uma grande Foi, artista e parece que cara, ela isso é nasceu para fantástico. ser a Amanda Waller, né, cara? Sabe o que eu acho do jeito dela, quando ela peita o Batman e da personagem, né? Da Amanda, e também do jeitão da Viola? Viola fica ótimo, né? Mas da Viola, Maior. a Aretha Franklin, nos dois Blues Brothers, quando ela peita o marido que quer sair com a banda, sabe? Aquela tipo meio think, aquela coisa. Eu acho isso muito legal, assim, que é uma coisa típica especialmente de algumas caracterizações de mulheres negras fortes do cinema e das histórias americanas, que eu acho que é muito legal e que diz muito dessa mulher sofrida, dessa mulher que tomou pancada e que aprendeu e falou assim: olha, eu não vou abaixar para homem, não. Esse negócio aqui, eu vou mostrar para você como é que é ser mulher e de um jeito diferente. Né? Eu não sou essas menininhas que você está acostumado, não, meu camarada. Eu acho isso muito legal. Legal. E, Fala muito mais do passado, do processo todo para essa mulher chegar até essa posição do que tudo, né, cara? Muito legal Exato. mesmo. É muito massa. e vale lembrar também que no universo animado lá do Bruce Timm, né? Ela é bem próxima disso e é muito legal a todas as aparições dela na Sim. Liga da Justiça Sem Limite. É. Foi uma adaptação muito legal, né, cara? Eu acho, se eu não me engano, foi escrita pelo DeMatteis, né? E pega todo esse espírito mesmo do Esquadrão Suicida, né? Dessa fase dos anos 80 para 90. É um episódio muito legal da Liga da Justiça Sem Limites, né? Melhor do que o Sim. filme, inclusive, do Aya. Tem mais algum personagem que vocês queiram falar dessa época? Ai, cara, eu acho legal destacar dois personagens, porque quando teve aquela invasão inglesa aos quadrinhos lá na DC Comics, você tinha o Peter Milligan com o Shade, ele é aproveitado no Esquadrão, porque eu acho que eles ficaram meio sem saber o que fazer com ele, então ele tem uma passagem que não é genial, mas eu acho que é interessante, e a Orquídea Negra, né? Que também acho que foi a introdução, foi do New Game, né? A nova versão também, Sim. que ela também tem uma passagem que também não chega a ser memorável, mas fica aí uma curiosidade, né? É Não, verdade. tem também a Sombra da Noite, né? Que é o outro Ah, personagem da Charlton Charlton. que ficou meio perdido, né? Dentro Isso, do pós-crise. Uhum. exatamente. E você tinha os personagens secundários também. Eu gostava daquele Economus, que era o diretor da cadeia. Você tinha aquele padre, tinha o doutor Lagriev, se eu não me engano também. Você tinha um cast de personagens secundários que seguravam muito bem a história. E é legal que quando foi publicado no Brasil a primeira vez, você chegou a dizer, saía na revista da Liga da Justiça Internacional. E era um mix muito assim estranho, porque você tinha na primeira parte a liga do Kate Giffen, né, daquela galera ali zoando, e depois você tinha o Esquadrão Suicida bem mais pesado, né, com a arte do Luke McDonnell, que foi desenhista da Liga da Justiça, daquela fase da Liga de Detroit, que o professor Ivo acaba com a Liga, ali ela encerra e depois renasce em lendas, né? Eu sempre achei que ele tinha um traço que não cabia muito na Liga, sabe? Mas eu não sei se é uma questão de gosto pessoal, mas com o Esquadrão Suicida, esse traço dele mais duro, eu acho assim que tinha tudo a ver, cara. Foi um casamento muito legal dos textos do Ostrander, da Kim Yale, com a arte do Luke McDonnell. Eu lembro que eu não gostava quando eu era menino. Ficava meio sabiado. Mas essa fase da Liga Detroit, original mesmo, tinha só o É, Marciano e o e o Aquaman, né? Aquaman, junto, é. Você E tinha aí você
Cigana, Gládio, Comandante só Gládio, Vibro, o Viber, né? Vibro, que é o amigo do Flash na série lá. Francisco. É o Cisco, né? Então. Que na sequência, a lenda serve tanto para apresentar o Esquadrão Suicida como a nova Liga da Justiça, que quando você vê as páginas de lenda parece que é uma coisa séria. E na sequência entra o Giffen e o Demetrius para zoar o barraco. Depois dessa fase aí que durou 6 anos do Ostrander, né? E o Ostrander escreveu todas as edições, né? Isso é muito legal, né? Porque ele conseguiu dar uma continuidade no processo. Isso é muito bacana. Foram 66 edições, mais os especiais, né? Pois Uma é. fase bem grande mesmo. Na época a DC fazia muito isso. Você vai ver o Superman do John Byrne, você vai ver o Alan Grant Sandman. com Batman, né? Sim, mas o Alan Grant, ele só fez Detective Comics, né? Que, aliás, quem não conhece a fase do Alan Grant com o Nobel B. Fogo, ela começa, no início, ela começa até com o Matt Wagner, que é escritor, mas depois, isso vai começar a sair agora nessa coleção do Batman nova aí da Panini, Batman Saga, a partir do número 4, esse ramo começa a ser republicado no Brasil desde os anos 90. Nunca mais tinha saído. E é o melhor. Quem foi naquela época, né? Pegou aquele formato americano do Batman da editora Abril Jovem. Muito bom, né? Ver republicado. E sem os famosos cortes da Abril, né? Mas eu recomendo que essa é a melhor run do Batman de revista mensal já escrito. Inclusive, muito uma cartinha minha. Eu tinha 12 anos, mandei uma carta lá para os editores, né? E naquela época quem respondia era o próprio Batman, cara. Aí o Batman me respondeu, Daniel. Fazendo the Batman voice. Eu perguntei, por que você não tem andado mais com o Dick Grayson? Eu e Dick não somos inimigos, mas cada um para o seu lado. Então, fica a dica aí para quem não leu, vai atrás, que é muito bom. Pena que a Panini vai misturar com um monte de história ruim pra cacete que saiu da época também, infelizmente. Mas voltando ao assunto... Coisas de Panini. Depois que acabou essa fase do Ostrander, o Esquadrão Suicida ficou meio no ostracismo, né? Aparecendo novamente só quando o Lex Luthor se tornou presidente dos Estados Unidos no início dos anos 2000. Um pouco antes, João, um pouco antes ele aparece. A revista é cancelada nos Estados Unidos e eles dividem a revista do Superboy. É lá, inclusive, que aparece pela primeira vez o Nanaue, que é o Tubarão Rei. Né? Você tinha aquela personagem Knockout, que também era de Apocalipse. Então, eles ficam sem revista, dividindo a revista com Superboy, assim, nas páginas finais. E depois, aí sim, entra nessa fase do Lex Luthor. Que era escrita pelo Kit o Tubarão Rei vai ser utilizado no filme agora, né? Cara, o Sylvester Stallone, Tubarão Rei. Que vai ser legal, porque o Croco foi uma tragédia, né? É bom que tenha um casca-grossa de outro calibre, né? Tem gente que fala que não foi o Tubarão Rei por conta de grana, né? Mas, eu pensei nisso, no CGI, né? Porque o Tubarão Rei falaram que era... Oi, diga. Não, que o Tubarão Rei que aparece na série do Flash é lastimável. Aliás, da série da Arlequina ficou bem legal, né? Aquela pegada mais cômica, a Arlequina. Não, mas aí é desenho animado. Desenho animado, sim. Aí fica mais fácil. Aí fica tranquilo de fazer, porque a Amanda Waller do Arrowverse, que eles falam, né? Ela também era no estilo Halle Berry também, né, cara? Era outra pegada. Bom, mas alguém leu essa fase? Não, do Superboy eu li, que não era grandes coisas, sinceramente, como boa parte das coisas que saíram nos anos 90, né? Mas a do Lex Luthor, pouca coisa. Nessa época eu já estava lendo outras coisas que não muito assim desse comics. Passava uma outra revista pela minha mão, eu olhava, mas na realidade eu também não acompanhei, não. Eu fui reencontrar mais quando voltou nos 952, né? Sim. O grande mote dos 952 é que foi
foi a sacada que eu acho que resgatou o grupo mesmo, né? Foi introduzir a Arlequina dentro do grupo, né? Sim. Que estava sem revista também, né? Foi meio que juntar um mais um para ver se dava, né? Uhum. E acabou que pegou, né? Apesar que eu acho que descaracterizaram muito, por exemplo, o Pistoleiro. Ele de psicopata com um transtorno suicida, é um personagem muito complexo na mão do John Ostrander, virou quase que, sei lá, um Deadpool, né, na mão É dos verdade. roteiristas dos 952, criaram ainda uma relação, né, afetiva entre ele e a Arlequina. Eu acho que perdeu muito da essência, mas que teve um apelo muito grande para o público, né? Boa parte dos filmes, inclusive, foram, né, tem essa fase como referência, né? Uhum. Mas é o mal dos Novos 52, né? Que são poucas coisas que salvam, na Nossa, eu ia verdade. falar isso. Quando você falou do 952, eu falei assim, isso é... É porque eles tentaram fazer o que foi feito no pós-crise, um pouquinho no pré-crise lá na DC, que com a invasão inglesa começou Uhum. principalmente, né? Que começa com o Alan Moore recriando o Monstro do Pântano, aí eles viram que dá certo, tipo assim, pega Uhum. um grupo obscuro e dá total liberdade. Esquadrão Suicida é isso, né? Você pegou Sim. o Esquadrão Suicida e deu total liberdade. Aliás, não dá nem para falar que é grupo obscuro, porque a própria Liga da Justiça, que estava embaixo para caramba naquela época, mas não era um grupo obscuro, ele deu na mão de dois caras que tiveram total liberdade criativa para recriar a coisa toda de um jeito que ninguém nunca esperava, né? E foi um sucesso É. também. E Uhum. os Novos 52, a ideia, eu acho que foi deu um pouco dessa ideia também, né? Tipo assim, pega, põe na mão aí da galera, faz o que vocês quiserem. O problema é que a qualidade dos autores já não era mais a mesma e todo Isso mundo que eu foi ia com massa dizer. Você não velha, tinha né? mais um Frank Miller, um John Byrne, um Jorge Pérez, né? O próprio Kate Giffen, que já tinha um nome consolidado na indústria antes de pegar a Liga a internacional, né? Talvez pela qualidade dos autores, talvez pela linha editorial, vai ser coisas bizarras, né? Aquele Superman ficou uma coisa assim que, Putz. né? Cara, eu acho a Cara, minissérie do Grant Morrison interessante. Eu gosto muito dele trazer de volta para os primórdios do defensor dos fracos e oprimidos, literalmente. E ao ponto Aquaman dele. também, muito legal. Mas o Aquaman tem uma birra com o Aquaman por outros motivos. Porque a galera fala que a melhor fase do Aquaman, quem fala isso nunca leu a fase do Peter David. É um absurdo, cara. Mas eu acho que a melhor mesmo é Mulher Maravilha, que o Mulher Cláudio Maravilha, cara, O Cloud tem um vídeo muito bom. Quem pode só procurar na playlist do Dr. Canal, Uhum. vocês vão ver lá. aumente os meus seguidores, meus espectadores, E os likes, hein? Vai e os ganhar mais likes um, de vai ganhar 17, mais quem um sabe eu view no ganho mais like. dois, ou três, eu passo para 20. Aí, ó, já ganhou Eu, mais um, eu acho que com a certeza. eu acho que a Mulher Maravilha do Azarello, eu concordo até com o Cláudio que ele fala lá. Para mim, agora eu concordo que é muito bom, mas para mim é o melhor run da Mulher Maravilha que eu li. Sério, melhor do que o do Pérez? Eu acho, é muito mais criativo, Uhum. É, sabe? A reinvenção é muito legal. Outra coisa que eu gosto muito é o Arqueiro Verde, dos Uhum. 952. Bom. ele é bem legal. Não acho que é o melhor run, mas eu acho uma boa recriação. O Jeff Lemire faz um bom trabalho e o Jeff Lemire também faz um bom trabalho no Homem Animal. Que, apesar que no Homem Animal é quase que uma sequência direta do que foi feito pelo Morrison e companhia que veio depois, né? Ah, Uhum. cara, deixa eu aproveitar o gancho aí. O John Ostrander, ele fez uma homenagem ao Grant Morrison, né, no Esquadrão Suicida. Tem um personagem que é o roteirista, o escritor, não sei, que é aproveitando aquele que aparece no próprio Homem Animal. No final da passagem do Grant Morrison pelo Homem Animal, ele próprio aparece na revista. Não sei se vocês acompanharam, né, essa fase. Sim, O é próprio Grant um Morrison dos clássicos aparece, dos quadrinhos. e ele O aparece no momento. Esquadrão Suicida e morre rapidinho também. Tá? Ah, é? É.
Isso aí já não lembrava, não. O... Fica aí, para quem tiver curiosidade de ver o Grant Morrison como membro do Esquadrão Suicida, dura uma missão só. ele vira membro do Esquadrão Suicida? Ele tem um computador pregado no corpo, com monitor, e ele escreve: agora eu vou morrer. Aí ele toma um tiro e morre. Aí acabou a participação dele. Mas essa fase dos 952 com a Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei, o Pistoleiro, pode não ser a melhor fase dos quadrinhos, mas provavelmente é uma das que mais rendeu frutos, né? Que graças ao sucesso dessa geração de suicidas, vamos chamar assim, né? De soldados suicidas da Amanda Waller. Não, graças à geração da Força Tarefa X, né? 952, vai ter a participação deles no videogame do Batman lá, né? A Invasão ao Arkham, que rendeu uma animação baseada. Chegou e rendeu filmes, né? Que já rendeu o filme do David Ayer. E agora vai render um jogo só deles também, né? Que eu estou muito na expectativa de jogar esse jogo, vai ser muito divertido. Você montar o seu time, até onde entendi isso, você monta seu time do Esquadrão Suicida, recebe a missão, e a missão é matar um membro da Liga da Justiça. O Esquadrão Suicida tem que matar a Liga da Justiça no videogame. Isso vai ser muito divertido. E agora vai sair outro filme. Mas antes de a gente falar do outro filme, né, que não saiu, ninguém viu, vamos falar do monstro de retalhos, né, o Frankenstein, aquela coisa... Preciso contar uma coisa para vocês. Não, o pior, aquela coisa que chegou no cinema, que ninguém sabe o que é, e que ganhou um Oscar. Você também está na campanha pelo Ayer Cut? Eu quero ver, cara, eu quero ver. Não, eu quero só contar que eu passei desde que a gente combinou, eu consegui terminar de ver o filme ontem. Eu dormi, eu tentei ver em vários horários, e eu dormia. Eu devo ter visto o filme em, sei lá, 15 prestações. Eu dormia, cara. Eu simplesmente não consigo gostar desse filme. Tem algum problema. Ele começa com uma premissa até interessante, né? Pois o recrutamento e tal, aquilo te vai empolgar, mas depois o trem desanda de uma forma que Nossa. Só uma coisa que me incomoda profundamente. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação de... Eu fiquei constrangido, cara. A magia, né, em Enchanters, ela dançando. Cara, que é aquilo? Que dança é aquela? Que coisa horrorosa. Nossa, é aquilo? Cara, quando começou aquela sequência, eu falei, gente, isso é Caça-Fantasma? Exatamente. Igual o final do Caça-Fantasmas 1, cara. Eu tava vendo o Dan Aykroyd aparecendo lá com aquela coisa de desmaterializar. Cara, tava muito ruim. Aquilo é muito ruim. Eu contei isso em outro episódio, no episódio de Snyder contra o Warner, que eu fui assistir no cinema, no Shopping Cidade. E aí, cara, o filme começou e ninguém calava a boca. Eu falei, que bosta, cara. E o filme rolando e ninguém calava a boca. De repente, cara, com 2 minutos de filme, começa uma briga gigante dentro do cinema, cara. Teve que parar o filme, acender a luz, segurança entrar, botar a galera pra fora, que tava brigando. Aliás, não botou, não. Quando acendeu a luz, todo mundo ficou com vergonha, aí os caras aceitaram o lugar que o segurança mandou sentar, apagou a luz, começou o filme de novo e tocou. E eu lembro muito bem, cara, que com 10 minutos de filme eu falei, tem algo errado aqui, porque a forma como foi editado os 10 primeiros minutos de filme, eu já sabia que estava errado, que o filme ia dar uma em nada. Porque tudo que a gente viu no trailer já estava ali, em 10 minutos. E se você conhece Hollywood, você sabe que Hollywood não repete cena, sabe? E já estava tudo ali. O filme inteiro estava contado em 10 minutos. Você fala, não, o que vai fazer depois? Porque você tem a história que é o seguinte, né? Para contextualizar, quando Batman vs Superman não foi bem de bilheteria, não foi bem de bilheteria entre aspas, né? Não fez o bilhão, né? E que é o que eles queriam, né? Eles queriam 1 bilhão, não fez o bilhão. Aí bateu um desespero, porque o Deadpool veio, aquele filme engraçadalho, do começo do ano, que conquistou a crítica, né? Não é nem por conquistar a crítica. Eu acho que quem lançava o filme
todo filme de super-herói que lançava naquele período, ele criava uma tendência. E o Deadpool já vinha depois do Guardiões da Galáxia e parecia que aquilo era a tendência. E o Batman vs Superman era exatamente o oposto, era dramático. E com isso, do não bilhão, que o único fracasso do Batman vs Superman, para mim, em relação à Warner, é o não bilhão. Que no resto, vamos lá, a Warner fudeu, é outro filme que a Warner deu uma cagadinha boa, né? Mandando cortar 40 minutos, que faz total diferença para o entendimento do filme. E aí você vai ver o Esquadrão Suicida, o que ela faz? Reza a lenda, né, que teve sessões testes que o filme não foi, em teoria, não foi bem. E aí eles chamam para reeditar o filme a turma que fez o trailer. Por isso que aquele começo tem imagem do filme inteiro. Porque quem editou o filme foi a turma do trailer. Já começa o Frankenstein assim, sabe? E o trailer é bom, né, cara? Não, o trailer é divertido. Vendeu bem Eu o fui pro caramba. cinema com uma expectativa enorme. Falei, pô, o trailer é muito legal, cara. Se bem que a gente começava a suspeitar que algo ia ter estranho quando a gente começa a pensar nos antagonistas, mas tudo bem. O que acontece? Tanto que você vê que é emendado, que lá no meio da história, a Amanda Waller fala, não, isso aqui foi um teste que eu fiz para vocês, não tinha vilão. O que eles estavam fazendo lá? Você entende? Porque e aqueles caras com roupa de borracha que pegavam o tal do esporo lá, não sei, do sucubo lá, e cara, ele parecia filme dos anos 50, filme B, né? Nem parecia que era o Warner, bilionária. Até agora a gente não vai saber, a não ser que saia o haircut, mas a gente já tem indício que a história não era aquela. E assim, indício não, eles já contaram, né? O próprio corte do Batman vs Superman, quando eles mandam cortar a cena que o Lex Luthor vê o Steppenwolf lá dentro da nave, que já era para direcionar, o vilão de Esquadrão Suicida era o Steppenwolf, não era magia. Aquela cena toda da magia é refilmagem. Mas eles chegaram a gravar com o Steppenwolf? Não, então... O ator acreditado. Cara, não, mas no filme não tem. O David, o filme era a sequência de Batman vs Superman. Hoje, depois dessa treta toda, já soltaram que o vilão do filme era o Steppenwolf. Isso foi filmado. O Esquadrão Suicida era uma introdução do personagem para a Liga da Justiça. Tanto que a magia era vendida naquela campanha de marketing pesada que eles fizeram. A magia era vendida como mais um membro do esquadrão, né? Nada apontava que ela ia ser antagonista, né? Então, mas eles chegaram a fazer tatuagem, depois se arrependeram. Para você ter ideia, assim, se você vê a forma como a magia dança no final, que é uma comédia, né? Não tem como você não ver aquilo como uma comédia de mau gosto, extremamente mau gosto. Aquilo já é refilmagem para aliviar o filme. Porque parece nitidamente aquela tia ou tio da gente que bebe na festa, cara. Nossa, aquilo é ridículo. Você fica olhando e fala assim, não acredito que a minha tia está fazendo isso na frente dos meus amigos. Agora, se a versão original do David é boa ou não, só se eles soltarem para a gente saber. Mas agora ela está enterrada definitivamente, né, com o filme do James Gunn. Mas aí que é o grande lance. Tem gente que fala que não lançaram ou não investiram nisso até agora para não prejudicar o filme do James Gunn. E com o possível sucesso do filme do James Gunn, porque de crítica a gente já sabe que foi, né? E de público a gente vai saber mais ou menos, porque não vai ter público de cinema de verdade para a gente saber quanto o filme podia ganhar, né? A bilheteria mesmo não vai existir. Então, essa parte a gente vai ter uma dúvida eterna. Mas eu acho que o próprio sucesso do filme pode trazer para o público uma curiosidade para ver a outra versão, entendeu? Se um puxa o outro. Ou pode enterrar, mas como pode também puxar. E dizem que a versão do Aya do Esquadrão Suicida está muito mais pronta do que Liga da Justiça do Snyder estava. Porque ele já estava na edição. O Snyder já ainda estava filmando. Ele tinha um corte bruto, sabe? Que é o half cut lá, o rascunho do corte, que você junta tudo e põe lá. Daí dava 6 horas a lenda do Snyder Cut, né? É aquela coisa, assim, o filme foi pro cinema, é muito ruim. Que nem eu te falei, com 10 minutos de filme, eu falei, deu errado.
tem coisa errada. Por Aí que eles aquele gastaram Coringa, tudo cara, aí? o que era aquilo, deitado com aquele tanto de faca? O Coringa do Jared Leto tem muito equívoco, né, cara? Mas É. é outra coisa que é foda também, que eu fico bem. Por mais que pare, tá lá, o que a gente viu é ruim, eu me sinto mal em julgar uma coisa que eu não vi nada. Uhum. Só tem 10 minutos, ele gravou muito mais que isso. Uhum, A tendência é que é uma porcaria, entendeu? uhum. É Mas que é chegou muito pra gente, difícil. né? É muito difícil. Eu não sei o que chegou, sabe? E a vibe era tão grande no Jared Leto porque o cara fez Clube de Compras Dallas, tem aquele Requiem também, que ele é um dependente químico. O cara é um grande ator, cara. Ele falou, pronto, deram o personagem certo pro ator certo, vai ser outro Red Leather. Ele tinha Pois acabado de é, ganhar o Oscar, né, cara? foi com Clube de Aliás, Compras Dallas, né? tem um filme E é dele que eu interessante. super recomendo, que é o Senhor Nobody, Mister Hum. Nobody. Procurem, que é muito bom. Assim, é um filme meio ninguém conhece, mas eu super recomendo. E é interessante que no filme eles descaracterizam uma coisa central da relação dele com a Arlequina, do Coringa com a Arlequina, que é a ideia de que é uma relação abusiva, né? No filme isso é completamente apagado. O grande tchan, né, da relação dos dois é justamente aquela relação maluca que o Coringa faz de tudo, né? Sacaneia ela de todas as formas e ele continua sendo o pudinzinho, né? E Pois é é. quase que transformado numa coisa romântica, assim, vou salvar, né, o pudinzinho vem me salvar. Aquilo ali chega a ser revoltante, E né? depois força uma relação dela com o pistoleiro também do Will Smith, que ficou um trem Sim, totalmente deslocado, né? A questão da relação com o Will Smith tem a ver com o quadrinho, né? tem. Uhum. Porque no Não, super quadrinho tem o mesmo. Coringa é dado como morto e ele manda a cara dele para ela, né? Ele faz uma plástica para mudar de aparência e manda a pele do rosto dele para a Arlequina. Ele tem até uma cena que ele põe essa pelanca do Coringa que sobrou na cara da máscara do pistoleiro e senta no colo dele, né? Tem essa cena no quadrinho, assim, Sim, eu lembro dela. mas Bem nojenta, né? super nojento, Porque é a cara da personagem, né? Assim. bem equivocado essa cena, né? Não sei se precisava, não. Mas dizem que boa parte das cenas que o Jared Leto gravou reforçava essa questão do abuso, Uhum, da relação abusiva, sabe? É uhum. aquela coisa, corte de diretor, muitas vezes vale a pena ver, cara. Melhora filme, Sim, melhora sim. muito o filme. Ou pelo menos deixa a gente entender o contexto, né? A gente fala, É, era isso que ele queria. Né? É que nem o Snyder Cut, assim. Eu não sou fã absoluto, aliás, não posso dizer que eu seja fã. Tem coisas prós e contras, mas assim, a gente entende o que acontece, qual que era a ideia do cara, né? Acho que é mais honesto, né? A gente poder É avaliar o claro. trabalho do cara assim. É. Apesar que o Snyder cara, Cut sempre é o, o, muito pretencioso, né? O Snyder, né? Aquelas tomadas abertas no começo, aqueles planos. Eu você, gosto dele porque ele é um cara Ele é corajoso, um né? cara bom de criar imagem e assim, É. quando deixa ele trabalhar, ele faz assim, a gente pode ter Sim. críticas de várias ordens, inclusive do ponto de vista ético, a visão que ele tem de mundo, e tal. Uhum. Mas assim, ele sabe fazer um filme, ele sabe prender Ele tem atenção. olho, né, cara? Ele tem um olho muito bom. Tem, tem. cara, depois que você assistiu a versão que foi pro cinema de Liga da Justiça e assiste o Snyder Cut, é uma redenção, cara. Ah, não, claro, com Uma certeza. desintoxicação, cara, quase. Assim, Putz, é aquela versão lógico, da Liga da Justiça. Aliás, putz, a DC, eu vou te falar. Viu? Não é a cara, DC, né? é Warner, né? É a É mesma coisa, Warner, né? é igual a Assim, Disney, não é, tem como você não falar é, da Disney sem falar Disney, porque a É. grande Mais que a sacanagem Warner sempre é a ITT, né, cara? Aquela grande companhia de não telecomunicação. mais, não mais, Não já era. mais. Não Já rodou a mais. cadeira aí, ó. Cara, é complexo, porque a AT&T passou o controle, mas quem está dirigindo agora, o CEO da Discovery, fundiram que seria uma nova empresa, né? Ou a Discovery com a Warner. Então, todo o controle da Warner hoje está na mão desse cara. E a gente ainda não sabe o que vai virar, porque as coisas estão. Ainda tem muito contrato por vencer, por exemplo. Já Foi mandou esse filme do embora algumas Flash também, pessoas. né? O que vai rolar esse Flashpoint? Se vai rebotar tudo? Se
Vai ver a origem Cara, multiverso. eu vou ser bem honesto com você. O que, que eu acho do filme do Flash? Não, primeiro, os filmes da Warner DC hoje são todos livres. Você faz o que você quiser. Vide Mulher Maravilha, né? Que o 1980, Mulher Maravilha 1984 é um samba do crioulo doido que eles reinventaram a personagem no filme, né? Uhum. Sim. Ele tem uma ligação com o primeiro, mas tem umas coisas assim que não tem nada a ver com o que foi criado no primeiro. Tipo assim, você tem liberdade e faz o que quiser. Daí, quando você olha, ela tá voando, cavalgando, é igual Tarzan no meio das nuvens, amarrando raia para pular, né? Entendeu? É. E ela não voa nos filmes da sequência, por exemplo. Mas é a mesma Mulher Maravilha, entendeu? Então, você vai ter total liberdade. E tem muita gente falando, não, isso aí vai rebootar, vai apagar o Batman da continuidade. Cara, eu acho que vai ser uma trilogia em que o Flash vai voltar no passado, vai mudar, vai alterar o presente, vai começar com o Ben Affleck com o Batman, vai voltar, daí ele vai criar essa nova linha temporal onde ele vai ficar preso, vai voltar com o Michael Keaton com o Batman. Só que num outro universo onde a gente já tem uma Supergirl latina, né? Então, eu acho que ele vai ficar nessa trilogia, vamos chamar assim, dos filmes dele, tentando resgatar o outro universo. E quando acabar essa história mesmo, dele conseguindo consertar, que a gente vai saber o que vai ser, o que vai ficar, o que vai ser novo, o que não vai ser. Mas até lá, vai ficar todo mundo experimentando o que quiser, sabe? O Esquadrão Suicida é igual o Mulher Maravilha 84. É o mesmo esquadrão anterior, mas não é. Sim. Você entende? São os mesmos personagens que estão lá, mas é outra pegada. Então, gente, mas aí vamos deixar de lado aí esse momento tenebroso da história do cinema, né? De um filme Frankenstein, né? Mais um da parceria do Warner DC, né? Estou virando mestre fazer filme Frankenstein. O que vocês estão esperando aí da nova empreitada, cara? Dessa vez com o James Gunn, né? Que foi um presente da Marvel para o Warner, né? Para o Warner DC. Que, aliás, foi um presente da Disney, né? Com o moralismo dela. Aquela treta do Sabido, Twitter, né? né? E a Disney toda moralista, como a gente sabe, né? Apoiadora de Trump e companhia, por aí. Mas aí o cara é demitido da Disney Marvel e cai no colo da DC. Não foi nem uma semana depois, né? Foi dias depois, o cara já estava lá empregado pela Warner. E Ofereceram para ele até o Superman, não foi? Teve uma coisa assim, falaram que se ofereceram o quiser pegar, você Superman. pega. O ponto, ofereceram para ele que se quiser pegar, você pega. Mas eu acho que ofereceram para ele o Superman Calvin Ellis. Que é esse projeto que o DJ Abrams está meio que tocando agora, saca? Quem não conhece o Superman Calvin Ellis, né, isso é uma suposição que seja o Calvin Ellis, que tá todo mundo falando que é o Superman negro, mas é o Superman, eu não lembro qual a Terra agora, mas é um super-homem de um universo paralelo em que ele é negro e que ele é o presidente dos Estados Unidos. A gente não sabe se é esse ou se é o Val Zod da Terra 2 dos 952, que também tem que é um super-homem negro, mas ele seria quando os kryptonianos fogem da destruição do planeta, eles chegam no planeta Terra, mas chegam vários kryptonianos, e aí você tem o Superman, né, que é um pouco mais velho, e depois você vai ter a Poderosa, né, que seria a Supergirl dessa Terra 2, e o governo americano prende esse rapaz que é o Val Zod, que é aquele super-homem com a roupa azul, com o símbolo branco e a capa branca, né? Que o pessoal faz as montagens geralmente com essa roupa, com essa versão do uniforme, que é bem legal. Eles ofereceram, ele viu que ia dar treta, como ele estava no meio de uma treta muito grande. Ele falou, não vou pegar.
Aí dizem que ofereceram Lanterna Verde, que era outra treta também, que ele Nossa. olhou e falou, ah, não vou pegar. Aí diz que tava lá, o Esquadrão Suicida falou, pá, esse que eu quero, sabe? E tem tudo a ver com os Guardiões da Galáxia, né? Cara, a Mas, versão do Super-Homem eu só tenho medo do J.J. Abrams, cara. Putz, cara. Tem mas gente que gosta, né? Eu não consigo, cara. Eu não consigo gostar do J.J. Abrams. eu gosto do Star Trek dele, acho legal. Você gosta? Eu achei Gosto. que virou Então, tem umas coisas legais, mas assim, o ritmo que ele imprime as coisas é muito. Não sei, me parece que ele busca sempre recursos fáceis, né? Bom, não Muito sei. Star limpinho, Trek é né? um negócio complicado também de adaptar, rebutar, né? É, com Mas ele fez muito certeza. limpinho, né, cara? Ele fez um Star Trek muito limpinho. Faltou um É, pouco, sei lá, um pouco daquela essência original, mas é um filme bem feito, né? Mas Ah, é. realmente parece que falta alguma coisinha ali, né? é um reboot, né? Liberdade criativa. Nossa, agora, o Star Wars dele não tem salvação, né? Desculpe, Não, o mas. Star Wars, aquilo ali, cara. Putz. Apesar Não, que o Star Wars, eu sempre tenho opinião que, tipo assim, a minha opinião é, quando eu vi, eu falei, não era isso que eu queria ver. Sabe? O que eu sempre quis ver, o que aconteceria imediatamente depois, que é o que está sendo feito na série do na série, Mandaloriano. sim. É. Sim, sim, Aquilo sim, que sim. eu queria ver o Luke e a Princesa Leia e o Han Solo. Eu não queria nem ver o prequel. Para mim, a origem do Darth Vader nunca me interessou. Eu queria saber o que acontecia depois. É verdade. Aí os caras fazem uma trilogia que mostra que tudo aquilo que eles fizeram antes foi em vão. Foi jogado fora, né? Foi em vão. Então, para que lutou Para mim, assim, contra o Imperador? Sabe? a coisa que mais me agrada é a que mais desagrada muitos fãs, que é o Luke de mau humor, puto lá no planeta. Cara, para mim, se eu fosse o Luke, eu ia ficar assim, falar, porra, eu fiz essa merda toda. Eu perdi a caceta da minha mão. Eu beijei minha irmã. Pois é, beijei minha irmã, eu vi meu pai morrer, depois, na hora que meu pai ficou bonzinho, eu vi ele morrer. Pra vocês cagarem o trem todo? Ah, eu vou ficar puto aqui, eu não quero treinar mais ninguém, eu não quero mais. Não, e o pior, quando você vê a cena do Luke no Mandaloriano, cara, daí você fala assim, agora chegou o filho do Darth Vader aqui, que é a Jedi para botar moral, né? Como é que um cara poderoso daquele deixou o universo cair de novo na mão do Império de segunda divisão, cara? Pois é, Não cara. faz sentido aqui, cara. Bom, mas fechando Bom, esse é Disney, parênteses, né, cara? Isso é é, Disney. fechando parênteses e voltando um pouquinho, só para falar um pouquinho mais da demissão do James Gunn, que tem uma coisa que quase ninguém fala, cara. O James Gunn ia ser o responsável pela fase Ó, 3 da Marvel. Ele era o essa do cabeça da fase Ultimato, 3. do Guerra Infinita? Não, o pós, Ah, o que sim. vinha depois, o que está rolando agora. Com Tanto as que o que está séries, né? rolando agora, não sei se vocês notaram, a coisa não anda direito. Faz um tempo que a coisa não anda, porque eles tiveram que tudo que já estava prontinho, Olha. que eles tiveram que parar, porque o principal cara que estava escrevendo para eles tudo foi para concorrente. Mas ele volta para Marvel, né? Tanto que ele Não, vai dirigir ele vai voltar para fazer Guardiões 3. a última parte do Guardiões. E vai ter uns especiais de Natal, que ele vai fazer umas Isso. coisas assim. Eu não sei se ele fica depois, até Aham. porque o que você escuta é que ele tem tanta liberdade no Esquadrão Suicida, e eu acho que aí a gente volta para o nosso assunto, né? Porque no Esquadrão Suicida a Warner deu para ele toda a liberdade que a Disney jamais daria para ele. Aí, é. Então, partindo E se esse- desse contexto todo, cara, o que vocês acham que vai vir desse filme aí? Cara, se esse filme for um sucesso, ninguém segura ele na DC, não, na Warner, não, cara, porque a Warner quer dinheiro, né? Uhum. E ela tá correndo atrás do dinheiro que ela não consegue, ela consegue dinheiro, mas não o dinheiro que ela quer, né? Então, E a crítica, poxa, pelo menos as primeiras reações têm sido muito boas, apesar que não é muito assim, né, um
A gente vê que tem críticas boas, o Mulher Maravilha 1984 mesmo. Quem viu as críticas, depois viu o filme, falava, poxa, os caras não viram o Eu vi mesmo outro filme que filme, eu tô né? vendo. Mas eu tô muito animado, cara, porque desde quando ele começa a twittar, né, o James Gunn, falando que a principal referência é a fase do John Ostrander, o John Ostrander faz um cameo no filme, aplicando a bomba, né, na nuca Aham. dos vilões. Eu achei com um respeito muito grande pelo material fonte, né? E Podia ser você alguma coisa, né? e Bem sabe mais interessante. que essa coisa de aplicar a bomba na cabeça, né, que isso está mais no Novo 52, isso vem, eles copiaram do filme A Fortaleza, de 92, que na fase do Ostrander, eles usam um bracelete com explosivo, né? Isso é um colar, né? É verdade. Começa um bracelete e A depois vira Fortaleza era um colar. Depois vira com. um Era Dolph começa um bracelete, Lundgren, que explodir a era. mão primeiro. Quem Não, a que fazia? Fortaleza é com o Highlander lá, o É Lambert, Christopher Lambert. o Christopher Lambert. Era com o Chris Lambert, era isso mesmo. Foi bem empolgado, né? E o cara ainda pega o Starro, né? E você fica imaginando aquela. O Starro é bem engraçado, né? O primeiro inimigo da Liga da Justiça, uma estrela do mar gigante, com os esporos aí, Sim. estrelinhas controlando mente. Como é que isso tudo vai juntar nesse filme, né? E aí Eu estou vamos ver se muito eles vão conseguir ansioso. dar essa dimensão de espionagem, né? Que era a característica do Esquadrão Suicida, né? Que, de grande maioria do que despertava interesse das pessoas. Vamos ver como é que isso vai entrar, né? Eu acho que tem que ser isso, assim, sei lá, né? Se eu fosse pensar na É, história, eu ia pensar nisso, num crescendo da espionagem para Uhum. esse final apoteótico, onde pessoas improváveis com força improvável contra um inimigo muito mais poderoso. Então, aí consegue fazer uma redenção daquela outra coisa que aconteceu antes, porque aí tem. Como é que nós íamos parar aqui? Nós íamos parar aqui por um outro motivo, não era esse. Mas já que nós estamos aqui, temos que resolver esse problema. uma das coisas que eu acho que nesse filme vão ser, que tem muito a ver com o conceito original e que é muito forte, é da ideia de soldado descartável. Uhum. Uhum. Tanto que você coloca vilão, que é tipo assim, tô mandando o pior tipo de gente que eu tenho aqui para morrer mesmo, né? Os nazistas, Eu tô né? dando um jeito, eu tô dando um jeito de eliminar um problema que eu tenho para resolver outro, né? Uhum. E pelo trailer dá para ver que quando chega lá, os caras chegam na ilha lá, Corto Maltese, né? Corto Maltese, que Corto Maltese no que aparece universo em fictício da DC aparece Uhum. Cavaleiro das Trevas, é uma ilhazinha isso, na costa da Argentina. isso mesmo. Mas quando você vê lá que o Rick Flag e o Bloodsport lá, os sanguinários chegam na ilha, eles estão assim, estão procurando aqui a Arlequina aparece lá no trailer e fala, mas vocês vieram me salvar? Eles olham assustados, né? Ali já dá para ver que aqueles outros integrantes que aparecem em frente à bandeira junto com a Arlequina, morreu foi todo mundo, não sobrou ninguém. O segundo grupo já é para terminar a missão que o primeiro grupo não pôde, né? Não, não, fracassou, né? Fracassou, né? Suicidou-se. Foi pro Foi suicidado. suicídio, que é muito doido, né, cara? Porque se você for olhar o contexto, o contexto kamikaze era outro, né? O contexto kamikaze é do cidadão descartável, né? Uhum. E mesmo assim, dentro de uma cultura em que morrer em nome da batalha é totalmente aceitável, né? É uma cultura Não, o kamikaze ele se milenar. mata pela honra do Império Japonês, né? E ele é levado a um lugar de herói, né? Então, Sim, que é muito diferente dessa condição do soldado em geral e das pessoas, né? Quando a gente pensa, aí fazendo aquelas interpretações políticas, né? Quando a gente pensa no trato de alguns países do mundo, para não citar, né? Vocês sabem qual, né, com as pessoas na pandemia, é justamente essa dimensão do descartável, né? A população é descartável, as pessoas são descartáveis. O que me lembra um chefe que eu tinha que ele falava na cara da gente, eu não quero nem saber, ninguém aqui é essencial, ninguém aqui é fundamental, todo mundo aqui pode ser reposto, né? E isso é muito louco, né? Porque isso mostra uma lógica da nossa sociedade, né? É um retrato da sociedade mesmo, principalmente, né, nesse momento que a gente vive, dessas relações quase que não comunitárias, mas de consumo, né? Tudo se Sim. dá através do consumo, consumo de relações, consumo
de relações afetivas, profissionais, enfim. Essa questão Sim. do soldado descartável, ela também é bem interessante. Eu lembro de um filme, que era um filme do Stanley Kubrick. Não sei se vocês conhecem, é um filme antigo, de 57, A Glória Feita de Sangue, com o Uhum. pai do Michael Douglas, com Kirk Douglas. Kirk Douglas. Com Kirk Douglas. Kirk E é, Peitos Caídos Douglas. dos Douglas. E Ele é baseado puxou. numa história real na Primeira Guerra Mundial, né? Que um oficial francês manda um batalhão de soldados avançarem para além da trincheira e todo mundo que estava envolvido no processo sabia que ia ser um banho de sangue. Sim. Mas o cara, ele fala que aquilo é pela honra dele de oficial e que pessoas realmente vão morrer, mas elas já têm que saber que vão morrer em prol do patriotismo e tal. E ele Sim. colocava os soldados como assim, não, daqui vai morrer 70%, mas isso aí não importa, sabe? Sim. E o filme é bem interessante, super bem feito, Stanley Kubrick, né? E mostra Nossa, essa ele questão é fantástico. descartável mesmo, né? E lembra muito também, é claro, né, guardadas as proporções gigantes entre South Park e Stanley Kubrick, no Maior, Melhor e Sem Cortes, do desenho do South Park, a Operação Escudo Negro, né, que colocava o chefe e os outros soldados negros americanos na frente de batalha contra os canadenses, para que eles morressem enquanto os soldados americanos avançavam, que é exatamente essa ideia do descartável, né? E aí tinha uma crítica muito louca, porque isso aconteceu em vários momentos na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra, né? De utilizar homens de segunda categoria, né? Como material no caso, uma experiência militar, e até a coisa da sífilis, né? Que já se tinha desde os anos, sei lá, a penicilina foi descoberta nos anos 50, já tinha esse conhecimento do tratamento da sífilis e permitiram que homens negros fossem Para infectados com experimentar. sífilis até os anos 70 para ser estudados como é que a E isso doença amplamente evoluía. documentado aí. Sim, Já abriram ao sigilo desses arquivos e realmente usaram seres humanos como cobaia e cidadãos do seu próprio país, né? População sim, também de origem indígena. sim. Isso é a cara da nossa sociedade. E o que é legal do Esquadrão Suicida, aí voltando para a discussão, é isso de como que a história, quando ela é bem construída, né, não é o caso do filme que a gente citou agora há pouco, como é que ele aproxima os descartáveis da nossa ideia de eu, né? Porque por que a gente não se identifica com alguém? Porque a gente não consegue reconhecer essa pessoa como alguém como a gente. Né? E a empatia é justamente isso, eu ser capaz de sentir a paixão do outro, não sentir a mesma paixão que eu teve, mas entender que essa pessoa sofre o que ela sente, né, da mesma forma que eu, que é diferente de empatia, que é o sentir junto. Né? Então, a gente consegue fazer essa ponte quando você estabelece empatia, você entende o caso do outro. E esses filmes, quando eles são bem construídos, eles fazem a gente ter essa relação. No próprio Lado dos Condenados que a gente estava falando, a gente começa a gostar daqueles caras. Né? Eu estava brincando com o Joá na preparação da nossa conversa, quando a gente trocou ideia sobre, né, o que podia entrar e o que a gente podia falar, do Donald Sutherland, como é que quando ele faz aquela cena da banda, eu vejo na cara dele aquele jeito dele zoar né, a postura do general e assumir aquela postura, é a cara que a Arlequina tem, né, ou pelo menos aparece no filme, né, o resgate desse jeito irônico, desse jeito. E por que a gente se identifica? Porque todo mundo já quis fazer aquilo em algum momento, né? Eu não sei o que ele está vivendo ali, mas eu sei que em alguns momentos eu já tive diante de uma autoridade, eu quis fazer isso, né? E isso traz a pessoa para perto, né? E quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de qualquer outra situação, essa ideia de resgatar o humano dentro do outro. Uhum. Pô, muito Isso é interessante. E como Né? são vilões, né? Então a gente acaba esperando que vários morram também, né? Então Ué, tem essa questão de vide a fala da Xuxa recente, né, cara? ah, Que falou uma parcela. que achava que presidiário devia ser cobaia, né, cara? para fazer experimentos. É. Ela até se redimiu, né? Ela tentou se redimir dessa fala, mas o que está implícito nessa história é isso, né? Que há A pessoas de segunda desumanização, né? categoria, né? E que a gente Você pode. desumaniza o outro a ponto de não se reconhecer nele, porque ele Sim, você esvazia ele dessa referência, né? é, Agora, com o Esquadrão Suicida,
né? Eu estou esperando que realmente o James Gunn não poupe muita gente, viu, cara? Sim. É justamente para criar esse impacto, né? Porque é o efeito Game of Thrones, né? Quando acho que a coisa mais emblemática de Game of Thrones foi colocada no primeiro episódio, né? Eu vou dar um spoiler, viu, gente? Quem não viu Game of Thrones. Mas aquela cena quando o Ned Stark morre no início, aquilo ali, e tanto no livro quanto na série, né? Isso muda um paradigma, né, vamos dizer assim, que é fundamental e que eu acho que essa ideia, você cria, num único episódio, você consegue desenvolver uma relação afetiva. Isso que é trabalhar bem o personagem, que é o que não aconteceu nessa versão anterior do filme, né? Isso, na Você não versão se anterior, eu apegava acho com que ninguém, a pessoa praticamente morreu, só o foda-se. Amarra, né? Oi? Só o Amarra que morreu, né? É. Ou morreu mais alguém? Foi só o Amarra, né? E morreu assim, O El ninguém Diablo criou morre também psicologia no para ele. final. O El Diablo também. Ah, é o Diablo, é verdade. Mas só no final O Amarra também, como ninguém ligou pra sacrifício. morte dele. É, É porque o Amarra é o primeiro a morrer no quadrinho também, né, cara, do Mostrando. é. Mas não trabalharam nada a personalidade dele, né? É simplesmente um cara lá que chega dando porrada, puf, morre. Não, e o pior, todo mundo sabia que ele ia morrer, porque ele era o primeiro cara que morreu na história em quadrinho, cara. Nem isso você consegue esconder, cara. Perdeu até O cara leva uma corda para um tiroteio, né, cara? Então, é complicado. Agora, uma outra parte interessante também... Aliás, peraí, tem uma Estados coisa Unidos. cruel nisso, desculpa, que o Amarra é um nativo americano. Sim. Tanto no quadrinho como no filme. Cara. Essa questão do cidadão de segunda classe aí, para essa galera, tá aí impregnada também. Cara, realmente eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, sério. Os caras, eles colocam ali um racismo estrutural de um jeito que a gente não pensa nisso. Pelo menos eu não pensei nisso quando eu assisti. E é isso, né? É isso, eu estou revelando aí o meu racismo estrutural. Essa questão da representatividade dos nativos americanos, ela fica muito ofuscada, né, cara? A gente não vê essa discussão da mesma forma que a gente vê outras discussões de representatividade, né? Você quase vê como se fosse apagados, né? Para muita gente, eles são os grandes vilões da história, né? São os caras Talvez que o próprio povo dos Estados Unidos não os vejam como parte integrante do que eles chamam de nação, né? Mas então, não, lógico que não. Gente, quem leu o livro Enterre Meu Coração na Curva desse Rio sabe que até o Sam Peckinpah começar a fazer filme que ele retratava o índio de uma outra forma, o índio é o grande inimigo. Sim. Não é só lá, não, é aqui também. Atraso, né? Olha aí a galera do Agropop e pergunta o que eles acham do índio. O índio é o grande inimigo deles, que é a última fronteira que eles não podem se apossar e transformar em dinheiro. Eu me lembro de um documentário na extinta TV Manchete, onde eu vi um homem, provavelmente um sitiante, não chegava a ser um grande fazendeiro. Ele falava isso, mas para que vai entregar para esses índios essa Babilônia de terra? Eu lembro nitidamente dessa expressão. E aí eu volto no tempo, lembrando da minha infância, eu sou bem mais velho que vocês. Dia do Índio, na escola onde eu estudei, que é uma escola que virou um abrigo para... A escola era tão... Não que não tenha que ter abrigo para pessoas em situação de rua, mas a escola foi desmontada, eles acharam melhor usar o prédio para fazer um abrigo para pessoas de rua do que manter uma escola ali de tal qualidade da escola. Na escola onde eu estudei, as pessoas de origem indígena no Brasil eram retratadas como índios americanos. Não se conhecia na escola onde eu estudava a cara do nosso índio. Tanto é que minha mãe tinha um livro antigo que ela me deu para colorir, um livro do tempo dela criança, que aí o que eu comecei a ver os índios como eles eram retratados, como eles tinham a real aparência dos nossos indígenas, né? O tipo de corte de cabelo, que era um livro antigo, mas era um livro que tinha esse detalhe, mostrando como é que eram as casas. Eu lembro nitidamente do pessoal colando aquelas coisas de macarrão, em Dia do Índio, nos desenhos mimeografados, de índio com cocar, sabe? Os Cherokees, aqueles... Apache, Cherokee, Cheyenne. Porra, cara. Bem diferente, né, visualmente dos nossos
da população indígena brasileira, né? Você vê que Completamente é diferente. outro lance. Que era o desenho que a gente tinha. Então, essa ideia, né? Bandeirantes são pessoas honradas de botas grandes e chapéu de feltro. E, pô, Mas a gente tem que levar em conta também que para a gente que mora aqui no Sudeste, né, próximo, ou quem mora no próximo ao litoral, na maior parte dessas regiões, os índios foram todos exterminados, né? Então, o índio é uma Sim. coisa distante para a gente. O que não foi E, e- exterminado foi assimilado à força. Minha bisavó foi pega no laço, sabe? e é engraçado Então, isso, né? Porque tem aquela coisa assim, a Índia foi pega no laço, né? E o índio, o homem, foi morto, né? Isso é muito é. doido, né? Ninguém fala assim que eu sou descendente de branco, né? Meu avô foi pego no laço, Uhum. né? Para procriar, não, né? É sempre a mulher que é submetida. E isso é muito doido. Por exemplo, a gente pensa, a gente tem aqui em Minas os Pataxó, os Machacali, nós temos uma população de origem indígena que está presente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem, né, grupos, né, de descendentes dos povos originários que habitavam no estado, e essas pessoas são apagadas. Muita gente nem sabe disso. Eu lembro de um policial, eu dei aula uma época para o pessoal da Academia de Polícia Militar, numa parceria com a Fundação João Pinheiro, e tinha um camarada, um capitão da polícia, que as pessoas perguntavam para ele se ele era japonês, ele falou assim, não, sou descendente de índio Machacali, na Ah, realidade, minha família é de origem Machacali. E as pessoas perguntavam se ele era japonês. Tal desconhecimento, né, da aparência real das nossas populações indígenas. e a questão do currículo também, né? Porque como é que isso passa pelo currículo escolar, né? A gente Sim. tem visto cada coisa assim que é sem explicação, cara. Tinha que ter uma discussão sobre isso nessa formação dos professores, para que fosse trabalhado dentro de sala de aula, nas escolas, não com essa visão totalmente estereotipada do que são as Sim. populações indígenas, né? A coisa é muito triste, É, porque ainda hoje, né, a referência é muito mais o índio de fora do que o índio daqui, né? sim. Ou então aquela pasteurizada, né, Daniel? Todos os povos indígenas são iguais, é todo mundo Uhum. tupi-guarani, e aí entra no esquema da música da Xuxa, né? Ô, índio, fazer barulho, que é uma mistura da padronização da imagem do nosso, da nossa população com aquele padrão que a gente estava falando, da visão americana, né? Aham. Aí chega no dia 19 de É, abril, aí faz aquele um auezinho, sem contextualização nenhuma, sim, né? sim, Uma sim. coisa assim terrível. É muito louco. E que aí leva a gente de novo para a história da empatia, né? Mais uma vez, né? Não eu não preciso me converter, né, em um índio para entender a situação dessas pessoas. Eu tenho que ser capaz de compreender o sentimento, o sentido da emoção delas, né? O sentido daquilo que elas sentem. E aí, voltando para o filme, né? Quando a gente pensa no Esquadrão Suicida, se ele for bem realizado, é isso. Se você entender que um bandido, né? Ele pode ser um bandido, ele é um super vilão, né? Mas ele é um ser humano, de alguma forma, ali. E essa pessoa, ela acaba. Quando você entende isso, você começa a entender a complexidade do que é o ser humano e a sua própria complexidade. Uhum. Então não é E pegar a esperando. Susana von Richthofen, né, e transformá-la numa mulher, numa, numa assassina fria, né? Eu não estou defendendo ela de forma alguma, mas quando você pensa na história daquela pessoa, ela é uma mulher, né, que é retratada como muito mais monstruosa do que ela é, simplesmente porque ela é uma mulher, né? Se ela Uhum. fosse um homem, talvez ela não fosse retratada dessa forma, né? Tinha virado aí sei lá, um goleiro Bruno aí que Um ia ícone, né? virar meio que objeto Um de ícone selfie do com a cidadão galera, de bem, entendeu? né? Nada que. Também não estou defendendo o Bruno, nem o Macarrão, nem nenhum que participou da história, mas mostra um pouco como a gente desenvolve empatia por algumas pessoas e por outras não, né? daí, e botar o E a vilão na obra de roda, né? arte, Dá nisso. É, é, e a obra de literalmente. arte, principalmente a gente está falando de um filme, são que 1 hora e meia, um pouco mais do que isso.
Eu espero que o James Gunn ele consiga, né, desenvolver e a gente realmente tenha momentos de divertimento, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma obra de ficção, Sim. é, é o escapismo mesmo. Tudo que a gente pede é que seja feito com alguma, com alguma qualidade, né? Sim. Eu até não entro muito naquela discussão, porque às vezes eu acho muito que o Esquadrão Suicida ele é uma alegoria para aquele papel de polícia dos Estados Unidos. Ah, tem um problema lá naquele país, vamos mandar lá um grupo que vai chegar e resolver aquilo ali e tal, né? Que eles costumam fazer essas intervenções. Uhum. Porto Maltese, né? América do Sul, a gente vê como é que entra essa relação também, essa visão que eles têm com como se a América Latina fosse um quintal mesmo, né? Uhum. Mas para além disso, eu estou esperando me divertir. O Joacélio perguntou: o que é que você espera? Eu espero que seja muito bem feito e que a gente possa realmente se divertir bastante É. e ver muito nazista morrer e ver tomadas interessantes, né? Grandiosas, porque os caras recebem tanta grana para fazer esses filmes e a gente fica esperando uma coisa, né, que o David Ayer não conseguiu entregar, né, por exemplo. Sim. E é isso, né? A gente não quer nada além de ver um bom cinema. Não, um cinema bacana, um cinema que respeite a obra em que ele se inspirou, não precisa nem reproduzir nada fielmente. Né? Mas quando você respeita alguém, né, você não trai a memória dessa pessoa. Né? Você não precisa fazer igual. Tem uma história judaica que é muito legal dos Hassiditas, né? Que havia um grande rabino reformador do judaísmo, e ele é muito famoso por ter mudado várias regras e reformado, e aí o filho dele é abordado por um monte de outros rabinos, né, tradicionais, dizendo que havia que o filho dele não vivia de acordo com as coisas que o pai dele trouxe para o judaísmo. E aí ele falou assim, mas se eu tivesse seguindo as regras do meu pai à risca, eu estaria traindo a memória do meu pai. Então você pode recriar alguma coisa e ser fiel justamente por recriar, né? E é o que eu espero que o James Gunn faça, assim, que ele entregue para a gente um negócio e olha assim, pô, que negócio bacana, né? Que é o que ele fez lá no Guardiões da Galáxia, né? Ele Exatamente. produziu um negócio, porra, cara, a gente pode... Honesto, né? Honesto. é, é, ele conseguiu transformar o Groot, né, aí no segundo filme, numa coisa fofa, né, e sem perder a essência. Acho que é o respeito com o material fonte, igual você disse. Não que É, talvez tenha faltado isso ao Wire, né? A gente sabe que foi um outro não, essa processo. história toda, O né? James Gunn realmente ele tem ele não é simplesmente jogar para a galera, ele realmente tem uma relação com os quadrinhos, né? Uhum. Ah, eu já não ligo tanto para respeitar o material fonte, desde que você me entrega uma boa história, cara. Sim, sim. Por exemplo, só um exemplo rápido, assim, o Coringa, aquela história do Coringa ser filho do Thomas Wayne, aquilo para mim é um absurdo, se eu for pensar em material fonte, sabe, no Uhum. original. Mas dentro da história faz tanto sentido para a história correr Tem daquela um propósito forma. dramático, né? Mesmo que seja o delírio dele, cara, faz tanto sentido que para mim, dentro do filme, não tem problema nenhum, sabe? E casa justamente com a personalidade ambígua do Coringa, né? Que o Coringa é esse cara que você não sabe o que está passando na cabeça dele. E essa dimensão, ela aparece ali de um jeito novo, diferente das outras vezes. Uma das grandes reinterpretações do Coringa passou por isso, né? Não, se for para respeitar o material fonte, Homem de Ferro tá longe de ser, porque o Homem de Ferro é bebum, cara, sabe? A gente não consegue mais pensar o Homem de Ferro sem pensar na versão atual, né? Na versão mais recente da Marvel. Pois é, que é Mas assim, polidinha, né? eu não digo fazer uma transcrição literal, por exemplo, como foi o filme Watchmen do, do Snyder mesmo, que foi quase que levar para a tela o quadrinho, né? Eu não Uhum. digo que tem que ser desse jeito, porque eu acho que perde muito, sabe? Se eu quisesse ver aquele quadrinho em animação, né, e sem nada demais, você não continua a obra, não enriquece, não dá um passo além. Uhum. Mas tem obra também que você vê que não tem nenhum respeito com o material, que descaracteriza demais.
eu não sei com vocês, mas quando eu vi a série Preacher, pô, eu sou fã do Garth Ennis. Uhum. Preacher, para mim, foi um sopro, né, muito bem-vindo nos quadrinhos ali nos anos final dos 90, começo dos 2000. E eu olho para aquela série, não sei se vocês viram, mas você não consegue enxergar o Preacher ali, sabe? Não estou dizendo que tinha que ser Cara, igual os eu quadrinhos. vou ser bem sincero, eu não consigo sair do primeiro episódio da segunda temporada. Já Pois é, tentei você não mais de consegue uma ir vez, além. não dá. Mas ali também tem problemas. Por exemplo, o John Wayne, que é uma das grandes figuras da história, que é a ideia do John Wayne com o Jesse Custer, não vai rolar no cinema, na televisão, porque a família de John Wayne vai cair matando. No quadrinho eles não estão nem aí porque não dá dinheiro. Mas numa mídia que dá dinheiro, eles vão cair matando, né? Preacher, pra mim, cara, é outra coisa. Eu consegui chegar até o final, mas eu desliguei sabe aqui quando você aperta o botão de suspensão da descrença? Você Eu sabe que é apertei outra coisa. a comparação, eu fiz outra coisa, outra mídia. É que nem o pessoal falando mal de Deus americanos, assim, a adaptação. Foi muito irregular, teve momentos muito legais, momentos muito ruins, mas eu já não estava tratando aquilo mais como um livro, eu já estava tratando, falei assim, vou ver onde é que isso vai chegar. E aí não vou ver, né, porque não vai terminar a série. O Sandman agora, né, toda a discussão que está dando, né? Uhum. Bom, Sandman vocês falaram de papo para outro, respeitar e desrespeitar. Eu estava pensando aqui, quando vocês falaram isso, né? O melhor filme que nunca foi feito, né? O Duna do Jodorowsky, né, do Rodorovsky. Eu acho que tinha isso muito na proposta dele, que era respeitar desrespeitando. Né? Ele começou a escrever, ele nem tinha lido, né? Ele estava fazendo baseado na cabeça dele. Mas assim, quando você vê aquele documentário, né? O Rodorovsky Dune, né, ele mostra exatamente isso, assim, como que totalmente diferente ele talvez fosse até essa versão mais recente, né, talvez o que fosse mais fiel ao espírito psicodélico, né, o espírito de transformação, né, o que o Jodorowsky parecia querer era transformar o mundo a partir do filme que fala da transformação de um mundo, né? Isso é muito legal. Legal. E depois ele fez algumas coisas assim, quanto uma Montanha Mágica, né? Que tem aquela. Não, a Montanha Mágica é de antes. Depois eu recomendo que vocês leiam o Incal. O Incal é basicamente as sobras do projeto, né? O projeto do Rodorovsky. Uma viagem. Agora, o Montanha Mágica é muito legal. Aquele filme merece um podcast. Aquele filme é uma viagem a obra no bom sentido. Eu acho que a gente falou bastante, já deve estar perto de 1h30 de podcast. A gente pode voltar depois para bater outros papos, né? Até porque em tempo de pandemia, podcast é juntar os amigos para bater os papos, que não pode ser feito em boteco, né, cara? Ou na banca, né? Eu estava lembrando aqui que essa conversa, banca. né, João? Estava igualzinho a gente lá na banca conversando sobre coisas aleatórias, porque o pretexto era falar do Esquadrão Suicida, falando de Deus, o universo e tudo mais, né? E o assunto vai. Mas a ideia era do Confraria, do podcast, é isso mesmo, né? Exatamente essa. Mas aproveitando aí, vamos fazer as despedidas aí, porque o pessoal também já deve estar 1h40 ouvindo a gente, já não aguenta mais a gente ficar falando aí. A morte é melhor. Não, por favor, 17 likes. Né? Pelo menos, vamos bater 18 pelo menos. 18 vai ser massa. Mas foi muito pessoal, bom. O corte é melhor do que o do Aya. Eu queria agradecer a vocês aí pela participação, cara. Qualquer coisa, depois, se a gente gostar muito do filme, a gente volta e fala do filme. Faz uma segunda etapa aí falando do filme. Mas eu queria agradecer a vocês. Daniel, você quer deixar um jabazinho aí dos livros, cara? Cara, então, eu tô com um livro Certa Manhã pela editora Baobá, né? Que é um selo da RHJ aqui de Belo Horizonte. E tem a descrição aí no vídeo, quem quiser entrar para conhecer a obra. Estou com outros projetos também, mas vamos esperar mais um pouquinho. Foi um prazer, Jocélio, Cláudio Paixão. Foi um prazer mesmo passar esse tempo com vocês, falando de uma coisa que a gente curte tanto, que é quadrinhos, né? Valeu demais. Muito obrigado e tamo aí. Adorei estar com vocês. Daniel, prazerão, cara. E Joá, pô. Macaco velho nesse circo. Ô, Cláudio, você quer fazer algum jabá, cara?
Não, é só quem quiser, a gente bota o link aí do grupo de pesquisa. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, né? Eu boto os links aí, depois dá uma olhadinha lá. Tá bom, fica tudo na descrição. É isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Ô, gente, Já beleza. parei beleza. aqui a Vou gravação. Esse programa se autodestruirá em 5 segundos.